Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Danilo Costa, sou profissional de educação física e é um enorme prazer ter todos vocês aqui. Galera, no vídeo passado nós falamos sobre atividade aeróbica e nesse vídeo nós vamos falar sobre atividade anaeróbica. E o que seria isso? Danilo, eu sempre ouvi da atividade aeróbica, que o aeróbico é muito importante, mas a anaeróbica eu nunca tinha ouvido antes. Galera, existe a atividade anaeróbica e temos dois tipos de atividades anaeróbicas: treinamento anaeróbico alático e treinamento anaeróbico lático. E qual é a diferença entre essas duas? Bom, galera, o treinamento alático é onde nós utilizamos a creatina fosfato como fonte primária de geração de energia. Então, no treinamento anaeróbico, nós não utilizamos o oxigênio como fonte de energia para o nosso corpo. Então, desta forma, nós utilizamos outras fontes de energia. No caso do alático, nós utilizamos a creatina fosfato, como falada antes. Nesse caso, essa produção de energia é uma produção rápida de energia, que geralmente nós mantemos a atividade na alta intensidade por cerca ali de 15 segundos, vindo dessa fonte de energia. E por que alático? Porque ela não produz ácido lático na nossa corrente sanguínea. O tempo de estímulo é tão curto que não dá tempo de existir a produção de ácido lático que iria entrar na nossa corrente sanguínea. E nós também temos o anaeróbico lático. Essa outra forma, ela também não utiliza o oxigênio como fonte de energia. Nesse outro método de treinamento, ele utiliza o sistema glicolítico como fonte de energia. É um sistema que viabiliza você também praticar atividades em alta intensidade. A gente consegue aumentar o tempo de exercício. Chega a cerca de 2 minutos que nós conseguimos manter uma intensidade alta. Claro que não é alta ao ponto do anaeróbico alático. E nesse método também temos uma coisa que prejudica um pouco, que é a liberação do ácido lático na corrente sanguínea. E o que seria esse ácido lático na corrente sanguínea? Seria aquela queimação, aquele desconforto que nós temos nas nossas musculaturas quando nós estamos mantendo uma atividade muito intensa. Tem pessoas que sentem náuseas, tem pessoas que sentem um queimor, que não conseguem manter a atividade física. Isso porque o ácido lático ele fica presente em nossa corrente sanguínea. E o treinamento anaeróbico, galera, também ele é muito importante na nossa saúde cardiovascular. Ele também, por ser intenso, ele preserva a nossa massa muscular, ele melhora a nossa questão de osteoporose, melhora o nosso metabolismo. Fazendo uma ponte nos nossos vídeos sobre emagrecimento, no treinamento anaeróbico de alta intensidade, você lembra? É quando nós gastamos poucas calorias durante o exercício, mas pós-exercício, o nosso consumo de oxigênio ele é tão alto que o nosso corpo ele acelera o nosso metabolismo e aquela gordura que nós não utilizamos muito durante o treinamento, pós-treinamento, ela é muito utilizada. Isso porque o corpo ele precisa de um substrato energético que não foi gasto durante o exercício. Então, em altas intensidades, nós gastamos o glicolítico, nós gastamos a creatina fosfato e preservamos um pouco essa gordura. Porém, nós utilizamos ela no futuro, fazendo assim nosso metabolismo acelerar e nós termos uma queima de gordura excelente. Pega a dica. Sobre a frequência do treinamento anaeróbico, galera, visto que é um treinamento quando feito na alta intensidade, seja necessário que você pratique 1 ou 2 vezes durante a semana, visto que você precisará de um longo tempo para recuperar. Porque no exercício anaeróbico nós utilizamos as fibras do tipo 2, de contração rápida. E já no treinamento aeróbico, na sua grande maioria, nós utilizamos as fibras do tipo 1, as fibras oxidativas que utilizam oxigênio, se recuperando um pouco mais rápidas. E onde nós conseguimos aplicar esses treinamentos anaeróbicos? Galera, a gente consegue aplicar esses treinamentos anaeróbicos na corrida, nós conseguimos aplicar nas bicicletas, no ciclismo, na natação, é muito visto também nas práticas do CrossFit, visto que são exercícios de alta intensidade, com altas cargas. A própria musculação é um exercício anaeróbico. A gente não repara, mas a gente fica ali em um tempo curto, com máximo de intensidade, com máximo de explosão, que
que nós podemos. Então, é um excelente exercício anaeróbico também. Nós também conseguimos praticar de forma anaeróbica o HIIT, que a galera fala muito. Claro, tem várias formas de nós praticarmos o HIIT, mas em alta intensidade é onde nós vemos mais essa aplicação. Da mesma forma que o treinamento aeróbico traz melhorias para o nosso corpo, o treinamento anaeróbico também traz. Tem muitos doutores também que eles fazem recuperação de pessoas que acabaram de infartar com treinamento de alta intensidade, para aumentar essa capacidade desse coração, para fortalecer esse coração, visto que, apesar de ser uma intensidade intensa, de alta intensidade, ele é feito por uma curta duração. Desta forma, esses treinamentos têm sido muito utilizados para esses pós-infartados. Claro, a intensidade também que é usada com essas pessoas é totalmente controlada, é feito em um ambiente controlado por médicos, por profissionais adequados para essa prática. É para destacar a importância que o treinamento anaeróbico também tem em nossas vidas. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa exploração. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqueles que ainda não possuem treino, meu Instagram estará passando aqui. Não perca tempo. Lá você consegue na bio ter todas as informações necessárias para que eu possa cuidar de você, dessa oportunidade. Galera, não deixe de compartilhar, ative as notificações, ative o sininho para que vocês não percam os próximos conteúdos. O nosso conteúdo está ficando cada vez mais excelente, galera. Estamos trazendo conteúdos práticos na academia, o que a galera estava pedindo. Vamos trazer também outras formas de praticar atividade física em outros locais. Galera, muito obrigado pela oportunidade, um beijo e até a próxima.